Vivemos cercados por distrações, dopamina barata e desejos passageiros. O mundo moderno nos convenceu de que prazer fácil é liberdade. Mas, e se for exatamente o contrário? E se o verdadeiro poder estiver naquilo que você segura e não no que você libera? Enquanto a maioria dos homens vive drenada, ansiosa e confusa, existem aqueles que parecem atrair oportunidades como ímãs. Eles não são mais inteligentes, eles não são mais sortudos. Eles apenas descobriram um segredo antigo: a retenção de sêmen. O que se perde em segundos de prazer é o mesmo que poderia ter construído seu império. Sua energia sexual é o combustível da criação, do magnetismo, da abundância. E você tem desperdiçado isso todos os dias. Neste vídeo, você vai entender por que a retenção não é apenas uma prática, é um código de poder. E como ela pode transformar sua sorte, sua mente, seu corpo e o seu destino. Você foi treinado para buscar prazer. Agora é hora de treinar sua alma para conquistar poder. Se estiver pronto para abandonar a fraqueza e recuperar sua força original, siga comigo. Este é o início de uma jornada que poucos têm coragem de fazer, mas que transforma completamente aqueles que a encaram. Todo homem sente isso, mesmo que não saiba explicar. Uma inquietação profunda, um cansaço que não é só físico, uma ausência de brilho nos olhos, como se algo essencial tivesse se esvaído com o tempo. E de fato, se esvaiu. Mas não foi o tempo que te esvaziou. Foi o excesso, o desperdício, o ciclo sem fim de prazer fácil e gratificação instantânea. Você sente que poderia ser mais, mas vive preso em menos. Sabe que existe um potencial adormecido, mas não consegue acordá-lo. É como estar diante de uma fonte de poder e não saber que ela está ali. A verdade é brutal. Você está desperdiçando seu próprio combustível de grandeza e está fazendo isso com as próprias mãos. O sêmen não é apenas um líquido, é símbolo, é a forma física da sua energia mais primordial. É a centelha da criação, condensada em você. Quando você ejacula sem consciência, está jogando fora não só nutrientes, mas também força, foco, coragem, memória, clareza, ambição, presença. As antigas civilizações sabiam disso. Na China ancestral, os mestres taoístas ensinavam o cultivo do Jing, a essência vital, que deveria ser protegida como um tesouro. Na Índia Védica, os yogis falavam de Brahmacharya, o domínio dos sentidos, essencial para o despertar espiritual. Até guerreiros espartanos e samurais japoneses praticavam abstinência ritual, canalizando o desejo sexual em força de combate e estratégia. Eles não faziam isso por repressão. Faziam porque entendiam que a energia que cria a vida, quando retida, também cria o homem. E hoje vivemos o oposto. Vivemos na era da drenagem. Cada clique, cada vídeo, cada rolar de tela é uma pequena mordida na sua energia vital. Você se torna um escravo de prazeres que duram segundos, mas deixam efeitos por dias. Cansaço inexplicável, falta de direção, dificuldade de focar, procrastinação crônica, falta de propósito. O mundo moderno quer você fraco, quer você rendido, submisso, desanimado, confuso e dependente. Mas há um caminho de volta, e começa com uma escolha radical. Dizer não ao ciclo da queda, e sim à reconstrução da sua energia. A retenção de sêmen é mais do que uma prática, é um chamado, um retorno ao centro. É como fechar as comportas de uma represa e começar, pouco a pouco, a sentir a força da água represada. Ela cresce dentro de você, silenciosa, imponente, transformadora. Nos primeiros dias, o impulso grita, o corpo implora pela descarga. Mas se você permanece, algo muda. Você começa a perceber que não é o desejo que te domina. É você que pode moldar o desejo.
E a cada dia em que não se rende, você não está apenas ganhando tempo, está reprogramando o seu sistema nervoso, recuperando sua confiança, restaurando sua presença, reconstruindo seu magnetismo. Você anda diferente, olha diferente, respira diferente. Você emana algo, uma vibração densa, focada, firme. Os outros sentem, mesmo que não entendam. É o começo da transformação. Não no mundo exterior, ainda, mas no único lugar onde tudo começa, dentro de você. A retenção é a chave. É o ponto de ruptura entre o antigo eu, frágil, distraído, drenado, e o novo eu, forte, centrado, magnético. Você não precisa se isolar em um templo, nem virar santo. Só precisa, pela primeira vez, escolher o poder em vez da fraqueza, a construção em vez do alívio, o fogo controlado em vez da chama que se apaga. Essa escolha, feita dia após dia, vai moldar sua mente, seu corpo, seu destino. E um dia, sem alarde, você vai perceber. Você não está apenas retendo sêmen, você está cultivando o seu império. A maioria dos homens acredita que a vida é uma caça, que é preciso correr atrás, disputar cada migalha de atenção, oportunidade, dinheiro ou amor como se o mundo fosse um campo de batalha lotado de predadores. Mas isso é ilusão, porque o que é verdadeiramente valioso nunca é perseguido, é atraído. Você já reparou como alguns homens parecem mover o mundo com a própria presença? Como eles entram em um ambiente e, sem dizer nada, já são notados, respeitados, lembrados. Esse fenômeno invisível tem um nome: magnetismo. E o segredo por trás desse magnetismo está onde quase ninguém olha, na energia que não é desperdiçada. A retenção de sêmen é como manter um campo eletromagnético ativo dentro de si. A energia que antes era jogada fora em momentos de prazer passageiro, agora é concentrada, circula internamente, se refina. Essa energia condensada muda tudo. Ela molda sua postura, a firmeza do seu olhar, a forma como você fala, a força da sua intenção. O corpo humano é um campo de energia. O que você sente, emite. O que você emite, atrai. E o homem que retém sua energia sexual passa a vibrar em outra frequência, mais estável, mais intensa, mais viva. Enquanto os outros operam no caos, você opera no centro, e isso é percebido, não de forma racional, mas instintiva. As pessoas sentem que há algo em você, uma presença, um eixo interno, uma energia que não precisa gritar, porque já ocupa espaço. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o poder de não precisar disso. O poder de ser inteiro, completo, magnético. A energia sexual, quando não é dispersa, se torna criativa. Quando não é externalizada de forma impulsiva, é internalizada como presença. E a presença é o segredo oculto da abundância. Porque a abundância não responde à pressa. Ela responde à frequência. Você atrai o que vibra com você. E quando sua energia está forte, limpa e consolidada, você começa a perceber algo. As oportunidades certas vêm até você. Elas sempre estiveram ali, mas você não via, porque sua mente estava turva, sua vibração estava instável, sua atenção estava presa nos excessos, não na direção. Com a retenção, o cenário muda. Você começa a notar o que antes passava despercebido. Um olhar que abre portas, uma conversa que vira proposta, uma coincidência que se transforma em oportunidade. É como se o mundo começasse a te responder com mais intensidade. Mas não é o mundo que mudou, é você. Você está inteiro, você está preparado, e o universo só entrega o que você está pronto para carregar. A sorte, no fim das contas, é só isso: preparação que encontra a oportunidade. E quando sua energia não está sendo desperdiçada, mas cultivada, você se torna um campo fértil. As sementes da abundância florescem naturalmente.
Homens que vivem drenados buscam sem parar. Homens que vivem retendo atraem sem esforço. E não se engane, isso não tem nada a ver com parecer. É algo que vem de dentro. É algo que não pode ser fingido, porque o corpo humano reconhece verdades invisíveis. Você pode ter o melhor discurso, as melhores roupas, os melhores contatos, mas se sua energia estiver fraca, nada disso se sustenta. Agora, se você estiver cheio de energia vital, se estiver vibrando alto, em paz com sua disciplina, conectado com um propósito claro, você se torna inevitável. A vida começa a fluir a seu favor. Não porque você está controlando tudo, mas porque você está controlando a si mesmo. E quando um homem se controla, o mundo não tem escolha senão responder. Existe uma ideia infantil que muitos homens carregam até a vida adulta, a de que alguns simplesmente nascem com sorte, que sucesso é privilégio de poucos, que certas coisas simplesmente acontecem para aqueles que estão no lugar certo, na hora certa. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se aquilo que chamamos de sorte for, na verdade, um reflexo da preparação silenciosa que ninguém viu? Homens que praticam retenção sabem disso. Eles não esperam a sorte. Eles se tornam o tipo de homem para quem a sorte não tem escolha, a não ser se apresentar. Porque a retenção não apenas te dá energia, ela te coloca num estado de prontidão constante. Você começa a perceber nuances, a reagir com mais clareza, a escolher com mais firmeza, e isso muda tudo. O mundo externo é um espelho do seu mundo interno. Oportunidades não são criadas por mágica. Elas são captadas por homens que estão preparados para enxergá-las. Um homem esgotado pelo vício, pela pressa, pela descarga constante de energia vital, não vê nada, porque sua percepção está embotada, seu foco está fragmentado, sua intuição está muda. Já o homem que pratica retenção, que mantém o fogo aceso dentro de si sem deixá-lo escapar, vive em outro estado. Ele ouve o que os outros ignoram, sente o que os outros não percebem, reage no momento certo, sem hesitar. E o mais importante, ele confia em si. Não uma confiança arrogante, mas aquela que vem do domínio interno, do saber que você é capaz de esperar, escolher e agir na hora certa. O instinto masculino não está morto, mas está adormecido, e ele desperta quando você para de se anestesiar. A retenção é a chave para esse despertar, porque ela te conecta com sua natureza original, selvagem, lúcida, instintiva. O tipo de natureza que não precisa de explicações para saber o que fazer. O tipo de homem que sente a hora certa de agir e age. Essa é a verdadeira sorte. Estar pronto, estar inteiro, estar desperto. Quando você começa a viver assim, as pessoas ao seu redor não conseguem entender. Como ele consegue isso? Porque tudo parece dar certo para ele. Como ele sempre sabe o que fazer. Mas o que elas não veem é o que você faz no escuro. O autocontrole, a disciplina, as decisões silenciosas de não se render aos impulsos, o esforço diário de se manter centrado, mesmo quando tudo te chama para se perder. A sorte que os outros veem é apenas o eco de uma preparação profunda que começou dentro de você. Porque quando o momento chega, e ele sempre chega, só quem está pronto colhe os frutos. Você pode ser esse homem, mas precisa aceitar um fato duro. Você é o responsável por estar ou não preparado. E se você ainda espera que um dia tudo vá mudar por acaso, é sinal de que ainda está distante da sua própria força. Tesla não criou suas invenções por acaso. Ele canalizava sua energia sexual para alimentar sua mente. Steve Jobs não criou a Apple porque teve uma ideia no banho. Ele passou anos dominando o foco, a atenção, o silêncio. Esses homens não foram sortudos, foram disciplinados, foram seletivos com sua energia, foram impiedosos com seus próprios vícios.
E o resultado? O mundo se curvou diante da energia que eles cultivaram. Você pode fazer o mesmo, mas primeiro, precisa parar de acreditar na mentira da sorte. Ela não existe como você pensa. Existe apenas como consequência. A sorte é o que acontece quando o impulso foi vencido, a mente foi treinada, a energia foi canalizada e o momento certo finalmente chegou. Nesse momento, ou você está pronto ou você perde. Não há meio termo. E a pergunta é: você vai continuar deixando sua força escorrer para o ralo? Ou vai começar hoje a construir a sorte que todos vão fingir que foi coincidência? Você talvez pense que criatividade é uma questão de talento, que carisma é dom, que presença é algo reservado aos grandes líderes, artistas ou visionários. Mas a verdade é que todas essas qualidades nascem da mesma raiz energética, e essa raiz é sexual. O sêmen não é apenas potencial biológico, é energia criativa em sua forma mais bruta. A mesma energia capaz de gerar uma vida é, quando retida e refinada, a força que pode gerar uma ideia brilhante, uma empresa, um império, uma revolução interna. Por isso, todo homem que pratica a retenção por tempo suficiente começa a notar algo sutil, mas poderoso. Sua mente muda. Não apenas pensa mais, mas pensa melhor. As ideias não surgem por esforço, mas por fluxo. O cérebro começa a funcionar como uma ferramenta afiada, cortando distrações, organizando percepções, conectando pontos antes invisíveis. E não para por aí. A retenção não só expande a mente, ela transforma o campo energético ao redor do corpo. Você começa a ser notado, sem querer, sem chamar, sem forçar. As pessoas simplesmente sentem algo. Sua presença entra em uma sala antes mesmo de suas palavras. Isso é carisma de verdade. Não é a habilidade de entreter, é a habilidade de impactar, de tocar, de inspirar confiança sem ter que provar nada. E isso tudo vem da energia não desperdiçada. Enquanto outros homens gastam sua vitalidade em prazeres rápidos, você a está acumulando, reciclando, transmutando. E isso muda a sua pele, o seu olhar, a sua vibração. Você não precisa parecer confiante. Você é. Essa energia também nutre o corpo. O sêmen contém dezenas de nutrientes valiosos: zinco, magnésio, enzimas, aminoácidos, que, quando conservados, são reabsorvidos pelo organismo. Você fica mais resistente, mais alerta, mais equilibrado. Sua voz muda, sua postura muda, seu campo bioelétrico se intensifica. Mas o mais profundo efeito da retenção não é físico, é psíquico. Você começa a sentir orgulho de si, porque sabe que está vencendo um vício que te dominava, porque sabe que está dirigindo a própria força e não sendo dominado por ela. E esse sentimento é poderoso. É ele que alimenta a autoestima real, aquela que vem do esforço, da superação, do silêncio. Com o tempo, a energia criativa começa a se manifestar nas suas ações. Você cria projetos com mais facilidade, escreve melhor, fala com mais impacto, toma decisões com mais clareza, enxerga soluções onde antes só via problemas. É como se um novo homem estivesse emergindo de dentro de você, o criador, e não mais o consumidor. O que antes parecia impossível começa a parecer acessível. O que antes parecia sonho começa a se materializar. Não porque o mundo mudou, mas porque você se tornou o tipo de homem capaz de transformar o mundo. As grandes invenções, as obras de arte imortais, as ideias que moveram civilizações, todas nasceram de homens conectados à sua energia criadora, não de homens drenados, viciados, frágeis. É por isso que tantos gênios do passado falavam em celibato, transmutação, castidade. Eles não queriam negar o sexo, queriam elevar sua essência. Você não precisa se tornar um monge, mas precisa entender que sua energia sexual é sua arma secreta. E quando você aprende a usá-la,
Você deixa de tentar ser criativo e se torna a própria fonte da criação. Você já percebeu como os grandes homens da história compartilham uma característica em comum? Eles não são os mais sortudos, nem os mais talentosos. Eles são, acima de tudo, os mais disciplinados. E por isso, o mundo os chama de milagrosos. Mas o que é, de fato, um milagre? É um acontecimento que parece impossível, até que se descobre o quanto de esforço silencioso o antecedeu. É a consequência de uma construção invisível, feita nos bastidores da mente, nas trincheiras do cotidiano, nos campos internos onde ninguém vê. A retenção de sêmen não é uma prática apenas para controlar o desejo. Ela é o treinamento do guerreiro interno, aquele que escolhe o desconforto, que permanece firme enquanto todos se entregam, que entende que a verdadeira liberdade nasce do controle, não da permissividade. Esse homem não é o mais popular, não é o mais barulhento, mas é o mais perigoso, porque ele é inabalável. A disciplina forjada na retenção molda o caráter como o fogo molda o ferro. Ela ensina o que nenhum livro, curso ou palestra ensina: a arte de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. E é essa disciplina que começa a reorganizar o universo ao seu redor. Oportunidades surgem, mas elas não surgem por acaso, elas são atraídas por frequência, e a frequência de um homem disciplinado é rara e valiosa. Você começa a agir com mais estratégia. Diz menos sim por carência, diz mais não por convicção. Elimina distrações, cria hábitos, constrói rotinas e, de repente, o que parecia inalcançável começa a se tornar rotina. As pessoas dizem: ele tem sorte, mas não veem as noites que você escolheu dormir cedo, as tentações que você recusou, os dias em que sua mente pedia alívio, mas você escolheu crescer em silêncio. Essa é a força do guerreiro interno. Ele entende que cada vez que diz não ao impulso, está dizendo sim ao seu futuro. Que cada dia de retenção é uma pedra colocada no templo da sua grandeza. E que todo desconforto agora é conforto garantido depois. O mundo ama resultados, mas despreza um processo. Ama os heróis, mas ignora os treinos silenciosos. Você está aqui para viver o processo, para ser o arquiteto oculto da sua própria sorte, para ser aquele que olha no espelho e vê, não mais um escravo do prazer, mas um construtor de destinos. A disciplina não te isola, te destaca, não te endurece, te fortalece, não te tira a alegria, te dá propósito. E quando você caminha com propósito, os milagres se tornam parte do caminho. Eles não te assustam, eles não te surpreendem. Você os reconhece como respostas naturais a quem você se tornou. Os antigos diziam que Deus ajuda quem cedo madruga, mas a verdade mais profunda é: o universo ajuda quem é disciplinado o suficiente para estar pronto quando ele chega. O guerreiro interno sabe disso, e ele não se apressa. Ele constrói, com firmeza, com foco, com fogo. Um dia a recompensa chega, e os fracos vão chamar de milagre. Mas você vai saber. Foi disciplina, foi retenção, foi escolha, foi você. Existe uma abundância que não pode ser medida em cifras, uma sorte que não cabe em estatísticas, uma força que não se conquista com esforço cego. Ela nasce quando você se alinha com aquilo que é maior do que você. Esse alinhamento é espiritual, e a retenção é uma de suas chaves mais esquecidas. Ao conter sua energia sexual, o impulso mais primal e criativo que existe, você está enviando uma mensagem clara ao universo. Estou pronto. Pronto para liderar e não apenas consumir. Pronto para criar e não apenas buscar prazer. Pronto para viver com propósito e não apenas passar pelos dias. A energia sexual é a centelha da vida. Quando você a segura com consciência, ela sobe pela espinha, toca sua mente e se expande como luz sobre a sua alma.
Ela acende centros adormecidos de percepção, clareza e direção. É como se a bússola interna, antes perdida, começasse a apontar para o norte verdadeiro. Você começa a sentir que há algo a ser feito com sua vida, algo que só você pode construir, algo que transcende fama, dinheiro ou validação externa. Você começa a lembrar do porquê você está aqui. A retenção te conduz a esse ponto de lembrança, porque, sem vazamentos, a energia sobe, e onde antes havia apenas desejo, agora há visão. Onde havia agitação, agora há silêncio, e no silêncio você ouve. Ouve a voz do seu eu superior, aquele que nunca se corrompeu, aquele que sabe o caminho, mas estava sendo abafado pelo ruído das compulsões. A energia sexual, transmutada, se transforma em compaixão, em serviço, em criação consciente. Você para de querer receber tudo da vida e começa a se perguntar: o que eu vim entregar ao mundo? Esse é o ponto de virada. Quando a retenção deixa de ser apenas uma prática e se torna um caminho, você não está mais lutando contra a masturbação. Você está lutando para se lembrar de quem é. Você não está mais apenas tentando controlar impulsos, está cultivando energia para cumprir uma missão. Essa missão é única, mas ela só pode ser revelada a quem estiver limpo o suficiente para ouvi-la. Enquanto você estiver distraído, drenado, dividido, você nunca sentirá o chamado com clareza. Mas à medida que sua energia se purifica, sua alma começa a vibrar mais alto. E quando você vibra mais alto, você vê mais longe. É nesse estado que as coisas mudam, não porque você exige, mas porque você se tornou merecedor. As pessoas certas aparecem, as conexões fluem, oportunidades surgem, mas nada disso te desestabiliza, porque você já não busca fora o que já encontrou dentro. A verdadeira abundância não é acúmulo, é coerência. É quando seu pensamento, sua emoção, sua ação e sua energia estão todos apontando para o mesmo lugar. Nesse estado, tudo que você faz carrega poder. Cada palavra que você diz vibra com verdade. Cada projeto que você cria se torna ponte para algo maior, porque você está agindo em nome do seu propósito e não do seu ego. E é aqui que a sorte se dissolve como conceito. Você não precisa mais dela, porque está operando no fluxo, está ancorado em si, está conectado com algo eterno. A retenção te trouxe até aqui, mas o que você faz com essa força é decisão sua. Você pode desperdiçá-la novamente, ou pode canalizá-la para elevar tudo o que você toca. Essa é a missão oculta dos fortes: usar sua energia, não para dominar o mundo, mas para servir a algo que o transcende. Porque quando um homem se alinha com seu propósito, ele não apenas atrai abundância, ele se torna a própria abundância encarnada. Todo herói precisa partir, perder-se, enfrentar a escuridão e retornar com algo que o mundo havia esquecido. A jornada da retenção não é diferente. Você começa em silêncio, muitas vezes desacreditado. Ninguém percebe no início. Ninguém compreende por que você mudou certos hábitos, porque parece mais reservado, mais centrado, mais seletivo. Mas isso não importa, porque você sabe o que está acontecendo por dentro. Enquanto os outros ainda vivem em ciclos de descarga e distração, você está crescendo, invisivelmente, poderosamente. Sua energia, antes desperdiçada, agora está refinada. Sua mente, antes dividida, agora está unificada. Sua presença, antes fraca, agora é sentida. E então, algo acontece. Você retorna ao mundo, mas não é mais o mesmo. Seu olhar é mais firme, sua fala mais contida, seu passo mais preciso. As pessoas te olham e não sabem explicar, mas sentem. Sentem que algo mudou. Sentem que você carrega peso invisível, poder silencioso, fogo controlado. É como se o mundo estivesse redescobrindo você, mas na verdade
É você quem se reencontrou. O retorno com poder não é um grito, é uma vibração. É o magnetismo de quem não precisa mais provar nada a ninguém, de quem se basta, de quem já enfrentou seus próprios monstros e venceu. A retenção te ensinou a segurar, a controlar, a transmutar, mas acima de tudo te ensinou a esperar. E quem espera, constrói. E quem constrói, reina. Esse novo você não é movido por impulsos, é guiado por visão, não implora por atenção. É buscado por sua consistência, não vive correndo atrás. Ele se tornou um ponto de atração. Agora o mundo te convida, te reconhece, te testa, mas você não cede, porque você já passou pelo fogo, já viu o que existe do outro lado da compulsão, já entendeu que prazer fácil rouba sua alma e que a verdadeira alegria vem do que se conquista com consciência. Você se tornou mestre de si, e por isso está pronto para liderar, para criar, para transformar. Não é mais sobre retenção no fim, é sobre domínio. Domínio de si, do tempo, do desejo, do caminho. Você volta ao mundo, mas agora o mundo gira em torno de um novo centro, o seu. E quando você vibra nesse centro, não há escassez, não há dúvidas, não há medo. A sorte, ela te serve. A abundância, ela te segue. As oportunidades, elas reconhecem a sua frequência, porque você é o homem que voltou, o homem que venceu a si mesmo, o homem que aprendeu a guardar o que é sagrado, e por isso se tornou sagrado. Esse é o fim da jornada, mas é apenas o começo da sua nova vida. Se essa mensagem te tocou, não guarde só para você. Compartilhe, comente, espalhe essa verdade silenciosa que o mundo esqueceu. Aqui no O Buscador, não entregamos respostas fáceis. Entregamos caminhos. Caminhos que exigem coragem, silêncio e transformação. Inscreva-se no canal. Se você sente que está pronto para se reconectar com sua essência, se você quer lembrar da força que perdeu ao longo do caminho, esse espaço foi feito para você. Toda semana, novas mensagens para os que se recusam a viver anestesiados. Você não está sozinho nessa jornada. Você é um buscador e agora encontrou um lar.